Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos elevar a Deus a nossa oração de clamor neste momento em que iniciamos o nosso culto. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, clamamos pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Quando colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedindo o Teu perdão sobre todas as nossas transgressões. E pedimos, Senhor Deus, que Tu ministres a comunhão às nossas vidas, para que possamos alcançar o objetivo das Tuas bênçãos e da salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estaremos cantando um louvor de clamor. Glória a Deus pelo louvor de clamor, aperfeiçoando nossa comunhão. Neste momento, o servo de Deus, um pastor, vai elevar a Deus uma oração de glorificação. Eterno Deus, nós queremos glorificar o Teu santo nome. Te bendizemos, Pai, porque de nós tem cuidado o Senhor. Te louvamos porque em cada culto, em cada reunião, nós podemos sentir a Tua presença, a paz, a alegria em nosso coração. Te louvamos porque, mais uma vez, o Senhor nos dá condição de estarmos na Tua presença. Bendito seja eternamente o Teu nome, por todo o bem que a nós tem feito. Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos também cantando mais um louvor ao Senhor. Maranata, Jesus breve virá.
glorificamos o nome do Senhor pelo louvor entoado e mais um pastor vai levar a Deus uma glorificação ao seu nome. Nosso Deus, glorificamos ao Teu santo nome, pela Tua graça e a Tua misericórdia, que tem sido sobre as nossas vidas. Nosso Deus, nós Te louvamos porque sabemos que a cada momento o Senhor tem estado presente conosco, nos preservando, sustentando as nossas vidas em Tua presença. Louvamos porque sabemos que a cada momento não tem faltado as boas mãos do Senhor estendidas sobre as nossas vidas. Nós assim Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Estaremos ainda cantando mais um louvor de glorificação ao nosso Deus. Oh, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, é como o óleo precioso sobre o corpo de Arão, como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre, ordena a vida para sempre, ordena a bênção para sempre, ordena a vida para sempre. Glória a Jesus pelos louvores que entoamos, glorificando o nome do Senhor. E neste momento convidamos a todos que se preparem para a palavra, podendo tomar as suas Bíblias, também acompanhar na tela onde o texto será projetado, que está em Lucas capítulo 19, a partir do verso 6, iremos ler até o 9. A palavra do Senhor diz assim: E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Jesus. Pedimos ao Senhor que continue nos abençoando agora com sua palavra.
A palavra do Senhor fala de um homem judeu chamado Zaqueu. Jesus passava na cidade de Jericó. E esse homem, Zaqueu, era chefe dos cobradores de impostos, chamados de publicanos. Ele não só cobrava, mas ele era espécie de um líder de outros cobradores de impostos. A palavra de Deus diz que ele era muito rico, porque essa atividade, essa função que ele tinha, proporcionava que ele conseguisse bastantes valores, acumular bastantes valores. E ele soube que Jesus passava por esta cidade. E uma multidão acorreu para ver Jesus que passava. E Zaqueu era um homem de baixa estatura, e a multidão na frente dele impedia que ele visse Jesus, e ele queria ver Jesus. Então ele subiu numa figueira brava e conseguiu ver Jesus. Fazemos uma pausa antes de prosseguir para fazer um comentário a respeito da passagem até aqui, porque Zaqueu era um homem judeu, conhecia de certa maneira a palavra, mas não era seguidor da palavra. Ele ficou envolvido nas riquezas, nas coisas mundanas. E ele, por certo, era um judeu desviado. Os valores humanos, os conceitos humanos entraram na vida dele. Podemos dizer que esses conceitos humanos, a vida que ele levava, era representada pela multidão que estava na frente dele, e ele não conseguia ver as coisas inerentes a Deus, ver a pessoa do Senhor Jesus. Porque exatamente os que nos tiram da presença do Senhor são o sistema de vida mundano. Mas ele, como judeu, ele tinha conhecimento de alguma coisa que deveria interpretar por conta própria. Mas ele tinha no coração o desejo de ver a Jesus. Então ele, usando os seus conceitos, quando ele sobe na figueira brava, quer dizer, a figueira dá frutos maravilhosos, mas a figueira brava dá frutos ruins, que não se pode comer. Era o tipo dele, mas era também o tipo dele representando que a procedência dele, porque na Bíblia a figueira é tipo do povo de Israel. Mas ele era um Israel infiel. Ele era um Israel que não estava na presença de Deus. Mas ele usou daquilo que ele conhecia, da palavra que estava no seu coração, da sua maneira, da sua forma. Mas ele tinha o desejo de ter um encontro com Deus. Expressa que ele tinha um anseio no seu interior, um anseio na sua alma, que era enormemente impedido de que ele tomasse conhecimento das coisas de Deus ou que tivesse um encontro com o Senhor Jesus devido a essas dificuldades que eram um empecilho na vida deles. Então Jesus, quando o viu, o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. Interessante que Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. O desejo dele é a salvação de todas as pessoas e nada escapa ao seu olhar. Ele conhece todas as pessoas que estão no mundo, e não superficialmente, profundamente. Ele sabe o que está no coração de cada um. Portanto, podemos dizer que de forma simbólica, Zaqueu queria vê-lo, mas Jesus o viu primeiro. Porque na onisciência de Deus, ele conhece cada um de nós desde o momento em que nascemos. Ele conhece o nosso coração, a nossa vida. E quando ele chama pelo nome, era uma forma de dizer que ele conhece perfeitamente aquela pessoa, que aquela pessoa não é uma pessoa estranha,
Muitas vezes nós vemos Deus como um ser distante de nós, mas Deus está muito próximo daquele que abre o coração para Ele. Devemos dizer também que a salvação é um ato de Deus. A riqueza é um dos fatores que impedem o homem de ver Deus. Quer dizer, a multidão, os problemas, aquilo que se passa pela mente, seus conceitos, isso cria uma barreira para que ele consiga enxergar o plano de Deus para a salvação. Mas a salvação na vida de alguém é um milagre. Houve uma outra pessoa, que nós vamos fazer uma citação rápida, que era um jovem rico, que o Senhor mandou ele distribuir os seus bens, porque o que atrapalhava ele eram os bens. E os discípulos, quando viu o que Jesus disse, aquele jovem saiu triste, eles disseram assim: quem poderá se salvar? E Jesus disse: isso é impossível aos homens. A salvação para a eternidade é impossível aos homens. É preciso que haja intervenção de Deus. Por isso, Jesus disse àquele homem que tinha todas as impossibilidades de ter um encontro com Deus: hoje entrou salvação neste lugar, na sua casa. Porque este também é filho de Abraão. Ele era filho, descendente de Abraão, mas ele não andava na fé de Abraão. Mas agora entrou a salvação na vida dele. Esse projeto, esse plano, essa providência que procede de Deus. Se não houver a intervenção de Deus, esse milagre não acontece. A salvação, que é um plano de Deus para a eternidade do homem. E a salvação é algo muito grande. Zaqueu, que era um homem muito apegado ao dinheiro, ele diz: metade do que eu tenho eu dou aos pobres. Ele quis dizer que ele encontrou tudo aquilo que correspondia ao anseio da sua alma, que era a salvação, que era o encontro com Deus verdadeiro. E ele se desfez daquilo que era mais importante para ele na vida sem Deus, que era o dinheiro. Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, mas Zaqueu recebeu essa bênção. E disse mais: se tenho defraudado alguém ou enganado alguém, eu restituo quadruplicado. Lá no Velho Testamento, ele conhecia, a palavra de Deus. Diz que quando um homem roubar um boi ou uma ovelha, ele pelo boi tem que devolver 5 e pela ovelha tem que devolver 4. Então ele disse: se eu tenho roubado alguém, defraudado alguém, se eu tenho enganado alguém, eu restituo quadruplicado. Ele tinha a sua forma de entender a sua própria justiça. E então ele usou a própria Bíblia para dizer um desprendimento total, porque entrou salvação na sua vida. Portanto, Deus tem um plano para a salvação do homem. Esse plano vem do encontro com Deus. O encontro de Zaqueu aconteceu lá em Jericó. Foi uma providência de Deus. Zaqueu viu a multidão, a sua impossibilidade, porque ele é de baixa estatura, falando até dos seus limites em relação a Deus. Subiu na figueira brava. Ele tomou essas providências que nós podemos tomar e devemos. Mas a maior providência foi de Deus. Foi Deus que preparou aquele encontro para Zaqueu. E Deus tem essa providência para todo aquele que abrir o seu coração como Zaqueu abriu. Interessante, já preparando para o fim da palavra. Lá em Cantares tem uma passagem que fala das pombas selvagens que fazem os seus ninhos nos penhascos, nas rochas, e que Jesus, na figura do noivo lá em Cantares, chama de pomba minha, ou daquela que lhe é querida, daquele para quem ele tem salvação.
Então essas pombas chamadas selvagens são arredias, elas vivem longe, elas não estão no meio das pessoas, elas são isoladas, até diferente dos outros animais, que é a figura do homem dos últimos dias, do homem que está chegando sem salvação, o homem bruto, o homem embrutecido pelos valores humanos. Mas Deus tem a salvação para estas pessoas, aqueles que estão na posição dessas pombas selvagens, essas pessoas que não têm conhecimento das coisas de Deus, que não são afeitas às coisas de Deus, não têm o conhecimento. São arredias. Deus tem a salvação. A salvação é um projeto que vem de Deus, um plano que leva o homem à eternidade. E Deus tem a salvação. Hoje é um dia que nós estamos glorificando o nome do Senhor pelas suas maravilhas. No coração de Zaqueu, quando ele se expressa de outra maneira, desprendendo dos bens, ele está prestando, de certa maneira, uma grande glorificação a Deus. E nós hoje glorificamos o nome do Senhor pela nossa salvação e pela salvação daqueles que haverão de ter um encontro semelhante com o Senhor nosso Deus. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, estaremos cantando mais um louvor ao Senhor. Em ti eu encontro, ó Deus, toda a paz e a vida que eu quero viver. Minha vida transborda de bons e de bons. Jesus me transporta ao céu. Senhor, te adoro.
Glória a Deus, glorificamos o nome do Senhor pela nossa grande salvação providenciada por Deus, pela grande salvação que Deus nos deu, a ponto de chamar aqueles que seriam impossíveis de receber o reino de Deus, mas que essa providência grandiosa tem o poder de levar o homem ao seu encontro. Estamos encerrando o nosso culto, vamos fazer a nossa oração. Aqueles que desejarem, coloque a sua vida diante do Senhor, glorifique o seu nome por tudo aquilo que Deus tem feito e pela grande salvação que Deus providenciou para a vida do homem. Oremos. Nosso Deus, queremos te glorificar e te bendizer pelas tuas obras grandiosas e maravilhosas, pela grande salvação providenciada a nosso favor. Rogamos que aceites o nosso louvor, a nossa adoração, abençoando a todos que participaram deste culto, e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, agora e para sempre. Amém. Nosso culto praticamente está encerrado, essa parte da adoração a Deus. Temos uns avisos finais. Quem estiver no exterior, desejar uma assistência, um esclarecimento, uma oração, basta apontar a câmera para o QR Code que está na tela, tem um número de telefone também. Se alguém teve alguma experiência com este culto ou com outro, pedimos que envie para nós a sua experiência. Não deixe de enviar. Será motivo de nossa adoração ao Senhor e de nossa edificação. E por final, quem estiver no Brasil, use o QR Code que está aí para receber assistência ou uma oração, ou o 0800 707 3076. Assim, nós encerramos o nosso culto. A paz do Senhor a todos. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, o culto já terminou, mas antes de nos despedirmos, você vai ouvir uma mensagem do pastor Gilson Souza sobre um projeto maravilhoso que vai acontecer nos próximos dias. Então, fique aí com o pastor Gilson. Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós saímos de Éfeso e chegamos agora aqui em Esmirna para dar continuidade à série que iniciamos na ilha de Pátimos sobre o tema O Plano Profético da Igreja nas 7 Cartas do Apocalipse. Nestas ruínas, aqui em Esmirna, será conhecido o período profético de uma igreja que foi fiel até a morte, na certeza de que a coroa da vida lhe estava reservada pelo Senhor Jesus. Uma igreja que viveu a doutrina dos apóstolos, dando a sua própria vida para não negar o nome de Jesus. Isto lhe valeu o nome Esmirna, que é derivado da planta chamada mirra, que, quanto mais esmagada, mais exala perfume. Se você desejar saber mais informações proféticas sobre aquilo que estamos falando aqui, na elaboração deste 3º episódio, nós lhe convidamos para assistir à série O Plano Profético da Igreja nas 7 Cartas do Apocalipse, que iremos lançar em breve. Lhe convidamos também para fazer conosco esta viagem, que iniciou em Pátimos, lá na Grécia, passando pelas 7 igrejas do Apocalipse na Turquia. Através das mídias eletrônicas da Igreja Cristã Maranata, daremos informações atualizadas para que você possa acompanhar conosco toda a trajetória da nossa viagem de preparação desta série, composta de 8 episódios sobre as 7 cartas do Apocalipse. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também acompanhem conosco esta viagem rumo ao conhecimento da Palavra de Deus e aos mistérios do Senhor Jesus, que é o assunto principal do livro de Apocalipse, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Até lá e a paz do Senhor Jesus.